Os 7 pecados capitais e a relação com os chakras. Canalização do Pai José de Aruanda. Por Michelinho e Tiago Strapasson. 27 de dezembro de 2016. Meus filhos queridos, saudações. Nós viemos aqui hoje para mostrar para vocês um sistema de inserção da consciência na rede holográfica do planeta. Nós queríamos falar como o desequilíbrio energético dos seus corpos arrasta as suas consciências para perpetuar alguns vícios relacionados à matéria. Vocês se vinculam à grade do planeta por um conjunto de corpos ligados por pontos de energia. Esses pontos onde desembocam seus corpos, digamos assim, vinculam as suas consciências ao personagem que assumiram dentro da rede de ilusão que estão inseridos. Para facilitar, quando vocês ganham um corpo pela primeira vez, vocês têm que entrar no jogo da ilusão e precisam adaptar esse corpo à rede do planeta. Então as suas consciências são ligadas a esses corpos através de um corpo sutil denominado de plasmático. O corpo plasmático vai induzir a consciência de vocês a assumir a aparência humana. E então vocês entram nessa roda da vida que se chama Terra. Mas nessa história difícil que acabamos de contar, vocês se vinculam também a uma rede planetária holográfica, onde estão ancorados 07 principais pontos que a humanidade decidiu superar. Esses pontos nós já viemos a falar com vocês e são os denominados 7 pecados capitais. Na ocasião nós explicamos que não são vícios da alma, mas sim desequilíbrios que a humanidade decidiu superar como aprendizado para sua evolução espiritual. Vocês superam esses vícios materiais e vão se sutilizando e lembrando que são espíritos e assim voltando à condição original antes de vestirem esse corpo plasmático. Esse é um resumo só para entenderem como funciona o mecanismo de serem um humano. Então estamos dizendo aqui, que existem 07 vícios materiais que os filhos individualmente precisam se desvincular para abandonar uma grade coletiva que sustentam em seus corpos. São eles, a luxúria, a ira, a preguiça, a inveja, a gula, a avareza e o orgulho ou vaidade. Esses são os vícios coletivos os quais as almas que estão nesse projeto decidiram superar. E é por isso que vocês veem tantas coisas estranhas nesse planeta, tanta dor, tanta luta, muito sofrimento, muita dúvida. Porque são almas que lutam para se reequilibrar diante da força da consciência coletiva e com isso se elevam e se purificam espiritualmente. Existem muitos outros vícios, mas esses foram os que a humanidade decidiu superar. Em outros planetas, outras experiências, são outros os vícios da matéria. Mas nesse que vocês vivem, esses são os principais, ancorados na consciência de toda a humanidade e que levam vocês a tanta disputa entre si. Porque esses vícios são o que sustentam o ego, sustentam o personagem humano que está em seu corpo plasmático arrastando sua consciência para lá e para cá. Lembrando, filhos, que esse é somente o personagem criado por vocês para que possam viver a experiência de forma completa, agregando o aprendizado que vem junto com ela. E que possam levar esses aprendizados à sua história, aos seus registros. Pois lembramos que vocês estão aqui somente para adquirir esses aprendizados, e em seguida continuarão a caminhada de vocês rumo à evolução do espírito, que é eterno. Mas enquanto não superarem todos esses aspectos, não terminarão essa lição de casa, filhos. Alguns de vocês passam por várias encarnações vivendo experiências para limpar aspectos específicos, mas deixam outros aspectos de lado, o que faz com que repitam o ciclo encarnacional diversas vezes até que o aprendizado seja completo. É como passar de ano na escola, filhos.
Vocês têm várias matérias para estudar. Se tirarem notas baixas em uma delas, ou em algumas delas, terão que repetir todas as matérias novamente no próximo ano. No próximo ano, enquanto repetem as matérias que tiraram notas baixas, aproveitam para adquirir maior experiência e aprendizado naquelas que já eram bons. E assim, aquelas matérias que eram bons serão a sua sustentação no equilíbrio, serão o seu campo de força, que irá fazer com que você se sinta motivado a continuar seguindo em frente, sem deixar para depois e sem se desmotivarem, filhos. Sempre vocês terão aqueles aspectos que já superaram e que estão aqui somente para praticar, e eles são os seus dons, filhos. São os pontos específicos que vieram ensinar. Por isso, filhos, dizemos que vocês são mestres, porque todos têm aspectos mais fortalecidos, que já vêm fortalecendo há várias encarnações, e também têm aqueles aspectos fragilizados, que vieram aqui para curar. As pessoas que passam pelas vidas de vocês, relacionamentos amorosos, pais, parentes, filhos, amigos e no trabalho, são exatamente aqueles que trabalham para trazer a vocês o que precisam fortalecer, aqueles aspectos enfraquecidos. Mas também tem aqueles que estão com vocês para trazer a lembrança dos aspectos positivos, e com isso trazer a determinação, a alegria de viver, pois assim estão sempre no equilíbrio, lembrando que apesar dos pontos a superar, também tem aqueles pontos que brilham e que iluminam o caminho de vocês. Enquanto trabalham os seus pontos fracos, os pontos fortes iluminam e é a força que empurra vocês nessa vida, filhos. Conforme vão passando por experiências na vida física de cura, de limpeza dos pontos que precisam tratar, vão agregando mais experiências de vida e pessoas à sua volta que ressoam com o que você passou a ser após aquele aprendizado. Por isso, filhos, a necessidade de mudança de profissão, mudança de relacionamento, mudança de rumo na vida. Pois conforme vão aprendendo, vão mudando as suas metas e os seus planejamentos de experiências nessa vida. Esse é um processo cristalizador que todas as almas desse orbe passaram. Onde a alma absorve no plano mental as energias de todas as dimensões envolvidas no projeto, vegetal, mineral, humano, sutil e outros. A alma é dotada do padrão mental coletivo e passa a absorver energia de todos os planos envolvidos, e essas energias irão sustentar os corpos nos diversos ciclos reencarnatórios. O corpo plasmático, conhecido também como corpo espiritual, acompanhará o ser desde o nascimento até o desencarne, quando o ser manterá as mesmas características que tinha do corpo físico, através do corpo plasmático. O corpo plasmático vai se transformando juntamente com as experiências que vocês vão vivendo, e isso reverbera para o seu corpo físico, que passa a ser mais saudável e mais equilibrado. Nesse padrão, meus filhos, esse corpo vai refletir na cor, aquilo tudo que vocês absorverão durante a vida. O corpo vai ficar cinza escuro dependendo dos sentimentos negativos mantidos pelos filhos, ou pode ficar branco cristalino representando a pureza que mantiveram ao longo da vida. Vocês concentram nesses corpos os sentimentos e emoções que viveram na vida física na Terra. Essas cores, filhos, não são definitivas durante toda uma encarnação, mas sim elas mudam, de acordo com o seu estado mental do momento presente. A cor é correspondente ao seu momento. Se vocês estão calmos, equilibrados, a cor é límpida e cristalina. Se estão perturbados, preocupados, a cor é cinza. Todos têm a possibilidade de experimentar todas as sensações e também em ressoar com todas as cores em alguns momentos da vida.
Todos têm a possibilidade de sentirem leves e flutuantes quando estão em estado meditativo, mas também experimentam sensações mais densas quando estão irritados. Isso tudo, filhos, faz parte da experiência e não há nada errado. A questão é a busca pelo estado mais equilibrado possível. Quanto menos a cor mudar, filhos, mais vocês estão agregando ao seu corpo plasmático uma cor definitiva. Pois sabem, né, filhos, o fato é que vocês não sabem quando vão desencarnar. Então a busca pelo estado calmo e equilibrado deve ser constante. Mas esse corpo plasmático possui 07 principais pontos de ancoramento na vida física. Esses pontos que vocês denominam de chakras podem sustentar os vícios da matéria ou podem se desvincular para manifestar no plano físico sua consciência divina. Os pontos vão ficar escuros e fechados ou iluminados e claros dependendo do grau de envolvimento daquele ponto com a grade de todos os outros planos envolvidos na experiência encarnacional na Terra. Mas esse corpo plasmático, meus filhos, ele vai poder também ser regenerado por meio do reequilíbrio energético desses pontos, que vocês chamam de chakras. Vocês reequilibram seus pontos de energia, reequilibrando seus comportamentos e sustentando boas vibrações nesses aspectos. Os chakras podem ser liberados e com isso o ser espiritual libera sua consciência divina para manifestação na Terra. A liberação dos chakras que explico aqui, filhos, é a liberação definitiva de dentro para fora. É quando vocês trabalham os aspectos dos 7 pecados e então vão ativando cada vez mais o chakra que em algum momento será limpo e liberado de maneira definitiva. E essa liberação, filhos, é como se fosse um ancoramento definitivo com o seu corpo plasmático. Pois já não mais trarão experiências de vidas passadas a serem limpas ali. Ele está limpo e liberado para agregar novos aprendizados. Então os filhos se prendem a essa malha através dos pontos energéticos de seu corpo plasmático. Trabalhando a energia desses chakras, os filhos estarão se desconectando da matriz do sofrimento e ajudando a ancorar a matriz cristalina, porque já explicamos que os 7 pecados são provas coletivas que a humanidade decidiu por transcender. Mas, meus filhos, não existem vícios isolados, mas sim eles estão todos aglutinados em seus corpos e o desequilíbrio de um chakra pode ocasionar o vício de mais de um dos 7 comportamentos. Então o desequilíbrio sexual vai gerar uma ansiedade na alimentação e a avareza vai ocasionar a ira e assim sucessivamente. Mas à medida que vão se reequilibrando nesses pontos, eles vão sendo liberados e os vícios vão sendo transcendidos, está certo? Então os filhos sabem que temos 7 principais pontos energéticos que estão ligados à vida física. Não são apenas 7, mas esses 07 que trabalharemos agora estão conectados aos vícios da matéria e são eles que seguram os filhos nessa onda de encarnações e reencarnações. Porque enquanto não transcenderem os vícios da matéria, vocês permanecem presos nessa onda de idas e vindas em razão do corpo plasmático os manterem fechados no campo mental da humanidade e aos dons do espírito. Por isso espíritos desencarnados, que ainda não conseguiram se libertar da malha energética e ainda estão aqui convivendo conosco nessa dimensão, acabam tendo os sentimentos de ira despertados porque estão com os demais chakras desalinhados e a serem trabalhados. Essa sensação neles causa desequilíbrio completo e não permite que saiam daqui e sigam em direção às colônias espirituais ou outros destinos para continuarem as suas jornadas de evolução. Acabam ficando presos aqui. Por isso é que os passes mediúnicos, a aplicação de energia Reiki e o trabalho de alinhamento de chakras é tão importante em todas as pessoas,
estejam elas acompanhadas ou não de espíritos desencarnados. Alinhando esses pontos no corpo plasmático pode significar uma vida mais leve e equilibrada para quem está encarnado, e também pode significar uma libertação instantânea da malha energética nos espíritos desencarnados. Entendem o que digo aqui, filhos? Quando alinham os chakras, equilibram através de terapias o corpo plasmático de espíritos desencarnados, liberando-os para seguirem as suas jornadas evolutivas, eles são encaminhados com amor e equilíbrio. Vamos ver então quais são esses pontos de energia que falamos e como eles devem ser trabalhados para desbloqueio. O primeiro. Ira. Chakra base. O primeiro deles está ligado à ira, que é o chakra base, na região dos órgãos inferiores. Todos os outros pecados capitais estão ligados à ira, pois está ligada ao chakra base que nos une ao planeta e à vida de encarnados. É dessa forma, por ser o primeiro chakra, o que os conecta ao Sol central e onde está a energia Kundalini, que despertada, parte dali desse ponto para alinhar todos os demais chakras até o coronário e a conexão com o Eu superior. Portanto, se qualquer um dos demais 6 chakras estiver em desequilíbrio, pode despertar o sentimento de ira, pois é o que liga todas as sensações às experiências encarnatórias nesse planeta. Ocorre assim, filhos, quando vocês têm um chakra em desequilíbrio, com pontos relacionados aos 7 pecados, em tratamento, a serem trabalhados, então isso se manifesta na matéria em forma de ira sempre, filhos. Pois o chakra base é a saída para a experiência terrena, é aquele que vai colocar para fora o desequilíbrio todo do corpo. Por isso, filhos, o aterramento é tão importante, a conexão com a terra, com a natureza, o contato físico da sola dos pés ao planeta, faz com que essa energia toda dos chakras de cima que estão em tratamento, e que por vezes está acumulada, seja liberada por aí. Por isso, quando não conseguimos trabalhar corretamente os demais chakras, pode despertar o sentimento de ira, revolta, por não conseguir desenvolver as coisas conforme queremos ou esperamos. Quando começam a perceber como as coisas funcionam, filhos, é o começo das suas transformações. Percebam que a ira é a válvula de escape do corpo físico em todas as pessoas. E por isso a sensação de alívio que sentem quando praticam exercícios físicos ou colocam alguma energia reprimida para fora através do choro, do grito, da gargalhada, de quebrar objetos, que não tem nada de errado nisso, filhos, e sim é necessário para colocar essa energia para fora. Mas não deixando que essa energia saia de forma a complicar os seus relacionamentos com as pessoas, extravasando através de comportamentos grosseiros com os outros, filhos. Aceitem que às vezes é necessário sim extravasar, e então estarão limpos para trabalharem na cura de vocês. Quando não aceitamos extravasar dessa forma, filhos, acabamos criando doenças no corpo físico. Pois o ego não permite admitirmos que há algo de errado ali, ficam vivendo naquela falsa visão de si mesmos de que está tudo bem. Retraindo os sentimentos, tentando se manter equilibrados diante daquela sensação interna de explosão. Alguns de vocês, filhos, começam a se transformar em falsos espiritualistas, pois na casca aparentam ser calmos e equilibrados, mas estão dessa forma criando doenças internas e ignorando o que ocorre dentro de vocês mesmos. O caminho a seguir, filhos, é o do meio, onde aprendem a liberar sozinhos essas energias reprimidas, da forma que for melhor para vocês, mas sem vestirem a máscara falsa de que está tudo bem para vocês mesmos. Não há nada errado em colocar os sentimentos para fora, filhos,
desde que não levem isso para as outras pessoas e trabalhem isso somente com vocês mesmos. Alguns gostam de correr, outros de chutar uma bola, outros de gritar cantando em um microfone, outros de nadar, e tem tantas formas de fazer isso, filhos, mas vem de cada um descobrir como acha melhor. O segundo. Gula. Chakra umbilical. Esse está relacionado a todos os tipos de excessos. Muitos problemas não trabalhados nesse chakra acabam repercutindo em doenças ou problemas intestinais, pois é o órgão que fica localizado ali onde está esse chakra no corpo plasmático. Então, se no corpo plasmático vocês não trabalham para esse equilíbrio, repercute no corpo físico e o primeiro lugar atingido são os órgãos posicionados próximos ao chakra. Isso vale para todos os chakras, filhos, tudo acontece dessa forma. Por isso, pessoas com problemas de gula, com obesidade no corpo físico, têm problemas no intestino. O excesso, o comportamento descontrolado de excesso que as pessoas têm, acaba criando uma doença física no intestino, e é triste ver filhos, quando essas pessoas, para resolverem o problema delas, vão lá e cortam um pedaço do intestino no hospital. Pois acabam mutilando um pedaço do corpo físico que estaria saudável se elas aprendessem a controlar esse chakra no corpo plasmático. Nesses casos, uma terapia complementar para equilíbrio do chakra e um trabalho de psicologia ajudaria muito mais do que cortar o pedaço do intestino do pobre irmão. Pois em vez de tratar o órgão danificado, acabam trabalhando para piorar mais ainda a situação, filhos. O que trago, aqui, queridos filhos, é que todo desequilíbrio físico tem causa no corpo plasmático. E a cura somente acontecerá quando tratarmos o corpo plasmático. E verão milagres acontecerem no corpo físico quando fazem isso. Se as pessoas têm comportamentos de excessos não de alimentação, mas excessos de todas as formas que possam existir, também acabarão atingindo essa parte do corpo, filhos. E é triste ver, filhos, quando tratam a cabeça de pessoas que são excessivas em algo na vida, achando que estão com desequilíbrio mental, mas que na verdade é um desequilíbrio ali na área do intestino, onde está posicionado esse chakra. Infelizmente, essas pessoas acabam passando anos de suas vidas tratando algo que nunca será curado definitivamente. O terceiro. Inveja. Plexo solar. Esse ponto explora o que a pessoa gostaria de ser ou de ter. São aquelas pessoas que se apegam excessivamente ao que é nesse momento e nessa encarnação, esquecendo-se que se trata somente de uma experiência e que o estado de ser e ter do presente é provisório sempre. Isso, filhos, traz a insatisfação com o momento presente. É aquela sensação de frio na barriga que dá quando estão indo em direção a algo que não é o que a sua alma veio aqui buscar. Quando tem aquela doença chamada azia, gastrite. É quando precisam levantar os seus radares de alerta, pois quando sentem isso, filhos, é porque estão caminhando nas suas vidas para fazer algo que não está alinhado com a natureza da sua alma. Quando estão indo em direção a algo e direcionando as suas vidas para ser ou ter algo, mas sem amor no coração. Vou dar um exemplo, filhos, quando trabalham em algo que não gostam, estão indo todos os dias trabalhar e acordam de manhã com aquela sensação de azia no estômago, acabam tendo que tratar gastrite, e acham que é pelo excesso de café. Mas que na verdade é causada porque todos os dias acordam de manhã para tentar construir algo que vocês não são. Tentando ser ou ter algo, e não seguindo os seus corações. Essa é uma verdadeira prisão, filhos,
a prisão que os faz pensar que precisam passar por isso para serem algo na vida, ou para terem um status ou uma casa bonita ou um carro bonito. Quando vivem nessa ilusão achando que essa vida que não é real e que criaram nas suas mentes, está comprometendo o seu equilíbrio, e comprometendo esse equilíbrio, fará com que permaneçam aqui, vidas após vidas repetindo de ano nessa matéria, filhos. Esquecem que isso é só experiência, filhos. Vocês não são advogados, vocês não são juízes, nem políticos, nem pesquisadores, nem economistas, nem médicos. Vocês apenas estão nessas atividades para tratar os pontos em desequilíbrio dos seus chakras no corpo plasmático. E, portanto, se decidem ser algo nessa vida que não está alinhado com o coração, acabarão deixando de tratar o que vieram aqui tratar e ainda desequilibrando esse ponto do chakra do plexo solar. O quarto. Avareza. Chakra cardíaco. Nesse chakra são explorados os apegos. As experiências de cura trazem a reflexão do que somos apegados. Por isso, quando perdemos alguém que somos apegados, sentimos doer o chakra cardíaco. Quando nos sentimos donos de alguma pessoa e deixamos o apego dominar a nossa vida, e depois perdemos, nos sentimos com dor no coração. Isso acontece também quando nos apegamos a objetos materiais, empregos, relacionamentos, rotinas, lugares, etc. Dor no cardíaco é apego, está certo, meus filhos? Para tratar isso, filhos, é só lembrar que o coração é a conexão de vocês com o Criador, com os seus mentores, com Deus, com o seu verdadeiro propósito nessa encarnação. E essa conexão, filhos, fará com que, aos poucos vão desapegando de tudo aquilo de ilusão que criaram, desapegam das relações, das coisas materiais, de tudo o que é físico e provisório. Quando decidem tratar tudo isso, filhos, vão trabalhando também a sua compreensão do seu papel nessa vida, do seu verdadeiro propósito. Começam a ser guiados para a sua felicidade, para a abundância, a levar amor a tudo em volta de vocês, pois vocês estão tão conectados com o amor, e com Deus, que começam a ser as pessoas buscadas pelas outras para que aliviem a dor no cardíaco delas. Esse é um dos principais chakras que precisam tratar, filhos, pois é o que trará o sentimento de amor, que é a sua essência. E por isso fará vocês se encontrarem no que vocês são. E esse encontro, é o que fará com que se sintam completos e suficientes com vocês mesmos, fazendo desapegar de tudo que antes eram apegados. Esse é o chakra mais lindo, filhos, é lindo, e o Pai aqui trabalha na linha dele, com o amor. O quinto. Luxúria. Chakra laríngeo. Esse chakra, filhos, fica na região da garganta. Ele está relacionado com a expressão. Esse ponto explora a manipulação, a mentira. A luxúria está ligada à exacerbação daqueles que precisam se exibir, ostentar, mostrar para fora que são alguma coisa. Quando queremos mostrar ao mundo que somos melhores do que achamos, vai desencadear também os excessos sensuais do sexo e os comportamentos corruptivos. É através desse chakra que manifestamos o interesse oculto, a manipulação, quando manipulamos as pessoas aos nossos interesses pessoais. Quando vamos tratando ele, filhos, é necessário ancorar o amor. Perceber que em primeiro lugar vira o sentimento de satisfação em ver todos felizes. E então aquele sentimento de querer tirar vantagem de tudo acaba sumindo, filhos. Pois aquele que não trabalha esse chakra, é o sujeito que fala, manipula as pessoas, convence e então tem as pessoas na mão dele, e faz disso o que bem entender.
Por isso é de grande responsabilidade, filhos. Os políticos, líderes, têm desenvolvido esse chakra pois eles têm o poder da fala, da manipulação, de convencimento das pessoas. Mas devem usar isso para o bem, pois o uso para benefício próprio é justamente o desequilíbrio do corpo plasmático nesse ponto, filhos. Quem precisa tratar isso, filhos, pode começar a cantar, ajuda sabe filhos. Pois ativa o ponto de forma a deixar sair a energia acumulada ali. Nem que seja cantar sozinho no chuveiro, filhos, mas isso ajuda para que libere a energia parada ali que pode trazer o desequilíbrio. O sexto. Orgulho ou vaidade. Chakra frontal. Esse chakra fica posicionado no centro da testa, entre os dois olhos e acima do nariz. Está relacionado com a ligação entre a vida material e a espiritual, com a visão além dos olhos físicos. Quando está desequilibrado, vivemos para não morrer e morremos sem ter vivido, porque nos fechamos à verdade da vida, que é toda essa ilusão que é a vida física. Nos fechamos à verdade da vida espiritual e só vemos a vida física sem se atentar para tudo que existe na criação. A vida é vista sob um ponto de vista material, com apego. Não acreditamos no além da vida, vemos a matéria como o fim da vida e ficamos orgulhosos, vaidosos, ficamos vazios firmados numa aparência ilusória. As pessoas que têm desequilíbrio muito acentuado no frontal são pessoas fechadas à caridade, à irmandade, que só veem a vida física e nada mais, esquecem-se que somos todos irmãos e que devemos nos amar. Por isso, filhos, é que trazemos tanto o ensinamento de todos somos um, e aqui lembramos que tudo o que fazemos na vida é para benefício do planeta, como o Pai já trouxe no ensinamento da malha energética. O filho que faz algo se achando o máximo, olhando para ele mesmo e se satisfazendo somente em perceber olhando no espelho que ele está seguindo o caminho de felicidade própria, mas esquecendo-se de tudo o que está em volta, é o que traz a visão distorcida da realidade. Esse é o pensamento de alguns líderes que trouxeram muito sofrimento para a humanidade, filhos, pois quando tiveram oportunidade de desenvolver os seus dons, e perceberam o quanto eram poderosos, começaram a usar isso somente para benefício próprio, sem parar para observar o grande desequilíbrio que existe do lado de fora do seu campo fechado de visão. São aqueles que quando percebem que estão se sobressaindo aos demais, abandonam para trás os que estavam juntos na caminhada, e olham somente para eles mesmos, que agora se tornaram autossuficientes e não precisam mais de ninguém, mas que precisam sim, da ajuda dele para seguirem em frente, pois os outros estão sempre carentes de amor e carinho. O sétimo. Preguiça. Chakra coronário. A preguiça que dizemos aqui não é só aquela falta de vontade de fazer algo. Mas dizemos sobre a preguiça mental também de nos olharmos como algo mais, de olhar para dentro de nós e buscar a própria verdade superior dentro do nosso ser. A preguiça nos fecha ao nosso propósito de alma, para aquilo que fomos projetados. Deixamos de escutar nossa essência conectados aos corpos superiores e à mente divina. Ficamos fechados a esses propósitos superiores. A preguiça espiritual, filhos, é aquela que faz muitos de vocês serem somente seguidores, de acreditarem em tudo o que dizem a vocês, de repetirem frases prontas, de olharem para outros e acharem que são seres elevados, quando pensamos nos guias espirituais e santos, mas que têm preguiça de buscar esse aspecto dentro de vocês mesmos, filhos.
O Mestre Jesus veio nos ensinar que um simples ser humano pode se tornar um mestre, mas que o caminho é de olhar para dentro de si mesmo, de enfrentar os medos e estar aberto à mudança. Sair da zona de conforto e aceitação dos próprios defeitos. E sim transformá-los em luz. Tantos de vocês, filhos, ajuda com trabalho de caridade, leva amor às pessoas, mas deixa ali escondido como uma raiz estragada tantos sentimentos inferiores que têm medo de olhar. Vão deixando até quando, filhos? Esquecem-se que estão aqui para curar a si mesmos em primeiro lugar. Vocês vão se surpreender ao ver o ser lindo de luz que vão se tornar quando decidirem tratar essas raízes podres e colocarem para fora a luz interna que está lá escondida, presa dentre essas raízes, como se fosse em um labirinto. Busquem dentro de si mesmos a sua verdadeira pureza, cavoquem fundo, filhos, e olhem para dentro de si de forma verdadeira. Não há o que esconder de si mesmos, ninguém vai saber, só vocês. Nós aqui no plano espiritual vemos vocês com todas essas raízes aí escondidas, não há segredos para nós, filhos, e estamos aqui para ajudar vocês a purificar tudo isso aí, mas precisa partir de vocês, filhos. Estamos trabalhando sempre para ajudar vocês, mas a preguiça precisa ser superada da parte de vocês, filhos. Parem de querer as respostas prontas para as suas vidas. Quererem a vida fácil, fugindo dos enfrentamentos internos. Pois isso é só uma falsa ilusão, filhos. Isso só mascara por mais um tempo quem vocês são. Olhem para dentro de vocês com amor. Exponham a si mesmos os aspectos que estão escondidos, coragem, filhos. Então, meus filhos, são esses vícios da matéria que os mantêm presos ao sistema coletivo que foi criado pela própria humanidade. Cada vício desses é um ponto de ancoragem que os humanos, individualmente e coletivamente, necessitam transcender. Trabalhando a limpeza desses pontos energéticos estaremos nos equilibrando na vida física. Isso poderá ser feito pelas lutas da vida, com terapias específicas ou com exercícios que serão transmitidos mais à frente. Fiquem em paz, meus filhos. Pai José de Aruanda.